Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Esse é o podcast GE São Paulo, eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. Seja bem-vindo ao episódio 7. Pro Daniel Alves, limpou, bateu! Gol! Daniel Alves, gol do São Paulo! É por isso que alguns jogadores, algumas contratações, alguns nomes têm uma aura diferente, um respeito diferente. Você pode gostar da roupa que ele usa, você pode gostar da tatuagem que ele tem, você pode gostar ou não das entrevistas que ele dá, mas que o cara tem uma estrela, isso tem. Tá aí a narração poética e filosófica de Kleber Machado do gol de Daniel Alves na estreia do craque com a camisa do São Paulo. E hoje aqui no podcast GE São Paulo temos a presença de Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Globoesporte.com, e de um convidado mais que especial, Felipe Diniz, repórter do Grupo Globo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, hein? Sempre um prazer. E eu de volta aí, né? Parei de chinelar um pouco, tava de folga no último episódio, tô de volta aí pra falar dessa vitória tricolor, desse momento que é especial pro São Paulino. Você gastou alguns preciosos segundos do podcast pra se justificar, cara, que isso não se repita, por favor, cara. Até o final a gente vai dar umas justificadas aí em algumas coisas. Será devidamente multado. Seja bem-vindo, torcedor tricolor. Hoje a gente vai falar muito da estreia do Daniel Alves, da vitória do São Paulo sobre o Ceará, da estreia da camisa Raça Celeste, a estreia também de Juan Fran, das possibilidades de título do São Paulo, briga por título, briga por Libertadores, não briga por nada. Temos uma entrevista exclusiva, rapidinha, mas exclusiva, com o Anderson Martins, e vamos falar também do futebol feminino. E para começar esse podcast, vamos num resumo do jogo, na voz de Cuca e de Daniel Alves. Então é um jogo que não te permite erro, porque o placar apertado faz com que você tenha uma atenção redobrada. Aí nós temos que comemorar muito essa vitória. Volto a insistir, eu não sou político, eu não posso prometer nada que eu não vou cumprir. Então, tipo assim, eu prometo só o que eu posso cumprir, o que eu posso cumprir é a minha entrega no dia a dia, a minha batalha. Tem uma estrela diferente, porque sair da roça e conseguir tudo que eu consegui, tem uma estrela diferente, é nítido. E vou polir essa estrela cada dia para que ela continue brilhando. Concordo com o Cuca, o São Paulo teve um jogo complicado, bem complicado inclusive, foi pressionado, o Thiago Volpi teve uma atuação muito boa, talvez tenha sido um dos principais destaques do jogo, mas concordo também com o Daniel Alves na frase que ele disse que ele tem uma estrela diferente e foi por isso realmente que o São Paulo ganhou. Edu, Felipe? Falar um pouquinho do jogo primeiro. Realmente o São Paulo num todo estava nervoso no início, até os 30 minutos. Até falei, né, que o Daniel Alves parecia nervoso nos seus primeiros 30 minutos e ele até concordou com isso depois na zona mista. Ele falou, se eu falar que eu não estava nervoso, eu vou estar mentindo. Fiquei um pouco nervoso, me deu um frio na barriga. Ele quase fez um gol nos primeiros minutos. Exato, mas depois também perdeu uma bola, aquela famosa ladrão, ele não viu o ladrão, roubou a bola dele, então ele estava sentindo um pouco, errou alguns passes, mas como ele bem falou, ele tem uma estrela diferente e acabou fazendo com que o São Paulo conquistasse mais 3 pontos. O Cuca, falar um pouquinho do jogo em si, o Cuca tentou surpreender um pouco o Ceará colocando o Lisieiro no lugar do Luan. Foi uma tentativa legal do Cuca, só que o que acontece? Tinham 3 jogadores nesse jogo sem ritmo de jogo. O Lisieiro não jogava desde antes da parada da Copa América, Juan Fran não jogava desde o dia 18 de maio e o Daniel Alves desde o dia 7 de julho. Então, você pode colocar aí também um cara que não vem jogando com a mesma frequência dos outros, que é o Anderson Martins. Também. Que também não tem... E foi muito bem. Exatamente, não tá jogando 90 minutos há um bom tempo aí. E o Antony também, que estava recuperando um problema no joelho. De lesão, né? E o Antony foi o ponto, a gente falou aqui, Anderson Martins muito bem, o Volpi muito bem, Daniel Alves, nem se fala, e Juan Fran. E a baixa aí foi o Antony, né? O Antony ontem jogou muito mal. Eu tava lá no estádio ontem pra cobertura do Globo Esporte e o Antony tiveram alguns momentos ali do jogo que ele foi vaiado pela torcida. A torcida começou a perder a paciência, pedir a saída dele. A torcida um pouquinho nervosa
nervosa porque o jogo foi nervoso. E na minha opinião, não sei a de vocês, eu vou jogar minha opinião aqui sobre a atuação do São Paulo. Não foi boa ontem. Não foi, ganhou legal, mas eu achei que sofreu muito. Não precisava, a gente pode até entrar no mérito depois do pênalti aqui, aquele pênalti se foi ou não foi, podia acabar 1-1 jogo facilmente, que não seria nenhum absurdo. Não achei a atuação do São Paulo das melhores. Mas o Volpe podia defender também o pênalti, né? Claro, exatamente. Ele tava com estrela e o Volpe ontem foi o primeiro, só um dado aqui interessante, foi um dos primeiros a sair do Morumbi ontem, porque o filho dele nasceu ontem. Então ele saiu rapidinho. Parabéns ao papai, hein? Parabéns ao papai Volpe. Parabéns, Volpe. Eu não sei a opinião de vocês, Felipe, o que você acha sobre a atuação do São Paulo ontem? Não, eu também acho que foi uma atuação inconstante, né? Se a gente pegar o jogo como um todo, o São Paulo teve bons momentos e alternou com momentos de pressão do Ceará, sofrendo muito defensivamente. Eu acho legal quando o treinador tenta alternativas para tornar o jogo melhor, né? E eu acho que a troca do Luan por 2 volantes que jogam mais, né? No caso, por exemplo, o Lisieiro, eu acho que ele pode alternar, de repente, usar o Daniel Alves. O Daniel Alves jogou na seleção brasileira de segundo volante, acho que é uma função que ele também pode fazer. Ontem ele jogou, né, mais adiantado mesmo, como um 10, realmente, mas eu acho que eu gostaria de ver o Daniel jogando, de repente, como um segundo volante, já que ele resolveu o problema da lateral, né? A gente está dizendo por um primeiro jogo e pela experiência de ter visto o Juanfran jogar a carreira toda na Europa. É um jogador que deve tomar conta da posição ali, até pelo que apresentou ontem, né? Se a gente tiver em conta que ele não jogava desde o dia 18 de maio, fazer 90 minutos no nível que ele fez, tanto defensivamente como até ofensivamente, teve uma hora ele até se irritou. Ele foi à linha de fundo, conseguiu fazer o cruzamento para trás e nenhum jogador do São Paulo chegou antes do zagueiro do Ceará, tranquilamente saiu com a bola dominada, nem precisou dar um chutão, nada. O Juanfran se estressou ali na linha de fundo, pedindo para que alguém se posicionasse, mas eu gosto de ver quando um treinador tira um volante meramente defensivo para tentar uma proposta diferente. Foi o que o Cuca fez e eu gosto quando isso acontece. Acho que pode se tornar uma alternativa para diversos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele percebeu que tinha perdido o meio campo, que o jogo estava ficando mais complicado para o São Paulo, botou o Luan. Resolveu, ele tem alternativa. O São Paulo, diferentemente do ano passado, que liderou, depois teve uma queda de produção quando o Everton machucou, o São Paulo esse ano tem um elenco melhor, um elenco com mais alternativas para um treinador, melhor, e o, né? O Cuca também é um treinador com mais diversidade de ideias do que o Aguirre era. É isso que eu ia falar, que eu vejo o Cuca hoje com esse elenco na mão. Ele sabe todas as peças que ele tem. Se ele precisa de mais velocidade, quem ele vai colocar. Se ele precisa de mais inteligência no meio, ele sabe quem coloca. Ele atingiu um grau aí de conhecimento do elenco que muitos treinadores não têm. E ele não é aquele treinador que ele vai morrer abraçado com um jogador. Não. Ele coloca pra jogar quem tá melhor. Igual o Lisieiro voltar ontem com o Luan em alta, dificilmente algum treinador faria isso. Eu acho muito difícil. Ele teve audácia ali, foi ousado. Colocar o Lisieiro, pra mim, foi uma sacada boa. Mas Edu, o cenário também, né? Todo o contexto do jogo, né? Era muito favorável para ele arriscar, né? Estádio lotado contra o adversário que não é dos mais potentes do campeonato, com toda a empolgação da torcida em relação aos dois reforços. Eu acho que isso facilitou também na decisão, né? Duvido, ou não sei se duvido é a palavra correta, mas acho que tenho mais dificuldade em acreditar que ele faria isso se fosse um jogo, por exemplo, contra o Flamengo ou contra o Santos. Se fosse no clássico da semana passada também. Né? Agora, você estava falando sobre o Antony, né? Até converso bastante com o Canônico fora do ar sobre o Antony, porque eu gosto muito do jeito do Antony jogar. Ele é um cara que tem explosão, tem velocidade, tem o drible, mas muitas vezes, e acho isso vendo o São Paulo jogar, que o Antony produz menos do que a capacidade dele permite. Eu acho que ele é um jogador, pelo talento que ele tem, pela qualidade que ele tem que decidir mais jogos. Apesar de ser jovem, a gente entende que vai ter altos e baixos e hora vai oscilar para mais, hora vai oscilar para menos, mas eu acho que as oscilações para mais do Antony estão mais raras do que as oscilações para menos. Eu acho que o Antony ele precisa participar mais efetivamente dos gols. Eu acho que ele precisa driblar e cruzar para um gol. Ele precisa driblar e bater para fazer o gol. Ele precisa fazer o facão e receber uma bola em velocidade para decidir o jogo, enfrentar o goleiro. E eu acho que essas coisas... Ontem, inclusive, tem um lance emblemático, um contra-ataque que o São Paulo arma. Ele tem 2 jogadores, um deles é o Daniel Alves, outro eu não me lembro quem é.
mas ele tem a chance de tocar logo de cara para esse cara que tava... O Daniel Alves estava chegando... Era o Raniel e o Daniel Alves. Ele tem a chance de tocar para qualquer um dos dois e ele tenta levar mais adiante. Quando ele tenta levar mais adiante, ele já perdeu segundos ali, os zagueiros do Ceará chegaram e a jogada não teve a conclusão que poderia ter tido. Falta realmente essa definição e também um pouco mais de malícia, né? Mas eu acho que o Daniel Alves cobrou muito ele ontem, tem conversado durante a semana, né? O Edu tem estado lá nos treinos que são abertos totalmente ou que são abertos só 15 minutos e tem visto isso. O Daniel Alves tem conversado bastante com a garotada e eu acho que eles têm a crescer com o Daniel e também com o Juan Fran. E até o Antony vai ser muito importante porque é a lateral do campo direita, onde ele joga, aquela faixa do campo direita, que tem o Juan Fran e o Daniel Alves ali. Então, para ele vai ser espetacular essa junção aí dos dois. E a gente pôde perceber no jogo, ao fim do jogo contra o Ceará, que o Daniel Alves, na hora que sai do campo, ele sai abraçado com o Elinho. O Elinho é um menino de 19 anos, então imagina para esses garotos o que eles vão ter de bagagem com o Daniel Alves. Pro Antony, Elinho, Toró, vai ser importantíssimo. Eu acho que eles vão crescer muito e o São Paulo aposta nisso também. Não tenho essa informação, não sei ao certo se isso pesou, mas o Igor Gomes recentemente recebeu uma proposta de empréstimo para um time da Espanha, não revelaram qual, e ele decidiu ficar. Creio que muito dessas permanências do São Paulo se dão por conta do Daniel Alves estar no elenco. Porque, você não vai querer que o seu jogador muitas vezes cresça. O São Paulo pensa assim, eu até conversei com algumas pessoas no São Paulo, que o Antony, por exemplo, jogando com o Daniel Alves, ele pode crescer e ter uma venda futura muito mais alta do que se fosse vender hoje. Então eles acham que não vai acrescentar só no futebol pro São Paulo, mas uma futura venda pode ser importante. E também, né, Edu, o São Paulo tá sem ganhar um título desde 2012. O São Paulo tem que pensar em retorno esportivo. Sim, total. Não adianta pensar só tem a parte financeira, óbvio que é importante, que é necessário para ter um equilíbrio, mas o São Paulo precisa finalmente ter retorno esportivo das joias que cria. Tem um investimento gigantesco e muito positivo no CT de Cotia e não tem o retorno esportivo com esses jogadores. Não teve retorno esportivo com o David Neres, por exemplo. É isso que eu ia dizer. Inclusive muito caiu na conta do Rogério, porque o Rogério Ceni no ano passado, quando esteve no comando do São Paulo, ele monta um time baseado no que hoje, né, depois de quase 2 anos no Fortaleza e esse início de Cruzeiro, a gente percebe que as ideias do Rogério Ceni são de velocidade, né? Um time de velocidade pelos lados. Ontem, nesse domingo, né, no jogo do Cruzeiro contra o Santos, ele gosta de jogadores agudos pelo lado, fez mudanças desse jeito. E pensou naquele São Paulo com David Neres e Luiz Araújo. E aí o que aconteceu quando ele montou o time, fez a Copa Flórida, o torneio da Flórida com esse time, o time parecia, né, tá evoluindo, encaixando, o São Paulo fez o quê? Vendeu os dois. Além do Thiago Mendes, que também fazia parte daquele time, era um jogador rápido, de saída, um jogador titular daquele time do Rogério. E o Rogério perdeu 3 jogadores de velocidade fundamentais e que não houve a reposição com características parecidas. Então, e qual foi o retorno esportivo? Exatamente. Qual foi o retorno esportivo do David Neres? Uma vitória num clássico com o Corinthians. E uma conquista do torneio da Flórida. E qual foi o retorno esportivo do Luiz Araújo? Uma vitória contra o Santos. E hoje o São Paulo trata como ativo. Ele é um ativo, quando a gente vender a gente vai ganhar dinheiro, então virou Militão, entre outros aí que a gente pode passar o dia citando faz parte, aqui. É importante, claro, mas o São Paulo tem aí uma situação de conseguir um dinheiro lá na frente, mas eu acho que a prioridade do São Paulo hoje em dia tem que ser ter retorno esportivo com os jogadores que formam. E ainda sobre o Antony, né, eu acho que aí vai muito do treinador conseguir melhorar o jogador, né? E eu acho que o Cuca tem essa chance de fazer do Antony um dos principais jogadores do futebol brasileiro, porque talento ele tem, qualidade para isso ele tem. Eu acho que falta ele entendimento um pouco do jogo, da hora de driblar, a hora de fazer um passe, a hora de bater no gol, ir para a jogada individual e da hora de tomar uma decisão diferente. Eu acho que o Cuca pode ajudar muito nisso, nesse desenvolvimento do Antony, para que ele cresça e ajude ainda mais o São Paulo. E só lembrando, para não ser injusto, o Antony começou a crescer no São Paulo nas mãos do Wagner Mancini, que assumiu interinamente depois do Jardine. Naquele fim de Campeonato Paulista. Paulista ele cresceu muito ali, então o Mancini tem um dedinho aí nessa formação, né, desse ano importante que o Antony está tendo de visibilidade no São Paulo. Para a gente encerrar o debate sobre o jogo do Ceará, eu queria falar também sobre o uniforme, né? Dividiu opiniões nas redes sociais, né, do polêmico uniforme azul. Eu particularmente achei muito bonito, vendo em foto tinha ficado com alguma dúvida, mas vendo pessoalmente, outro dia gravaram aqui
na Globo com um dos uniformes, né? Com o número do Daniel Alves nas costas. Também. Eu vi, peguei na mão, olhei. Ficou bonito. Ficou bonito, eu gostei. Eu acho interessante, acho bacana, acho que tem mercado para isso. Eu tenho... Isso é coisa minha, assim. Eu não gosto muito de uniforme 3 em jogo oficial, porque eu acho que o adversário não caracteriza o adversário que tá ali. Tira um pouco o peso do adversário. Eu acho que, por exemplo, o Bahia olhar um Flamengo com um uniforme 3... Será? Né? Eu tenho essa sensação pra mim. Pode ser bobagem, né? Mas é uma coisa minha, eu sou meio supersticioso. Eu acho que um time olhar o São Paulo de azul, pô, não é o São Paulo que tá aí. Tudo bem, tem Daniel Alves, mas pô, não é, será que é o São Paulo que tá aí? Você sabe que eu tava ouvindo muita coisa aí sobre o uniforme, né? E aí eu entendo quem critica ter usado o uniforme nesse jogo, mas também entendo quem colocou o uniforme para esse jogo, né? Porque, vamos lá, qual que é a ideia de se ter um uniforme número 3? O Lugano falou. Meramente o quê? Dinheiro. Financeiro. O Lugano falou lá na apresentação. Porque se não for financeiro, para que serve o uniforme 3? Sim. Nada, concorda? Sim. É um ganho financeiro, né? Uma ideia do marketing criada pelos clubes europeus para faturar mais e vender mais uniformes. Então tá. Qual era o jogo ideal para você lançar um uniforme que quer gerar dinheiro? Tem jogo melhor do que uma estreia de um craque internacional para você gerar visibilidade no mundo inteiro e vender esse uniforme? Ainda mais com uma vitória, como foi o caso do jogo contra o Ceará. Então, do ponto de vista financeiro e do marketing, acho que foi um acerto. Mas entendo também os mais conservadores que dizem que o jogo seria mostrado para o mundo todo, né? Pelo menos em fotos e tal, porque mostraria a estreia do Daniel Alves e do Juan Fran, que é um jogador importante europeu. E, ao invés do São Paulo mostrar para o mundo a sua camisa tradicional, então o cara que não conhece o São Paulo, que vive lá na Tailândia e viu a foto do Daniel Alves, quando perguntarem para ele, o São Paulo do Brasil é o time que joga o Daniel Alves, aquele time azul. Porque a referência que ele tem é a foto que ele viu na estreia do Daniel Alves. Então, por esse ponto, eu acho que também era legal você estar com o seu uniforme tradicional, né? Mostrando para o mundo inteiro a camisa tricolor do São Paulo. Então, entendo os dois pontos, acho que vale o debate, mas não acho absurda a ideia do São Paulo de, nesse jogo, promover a estreia do uniforme. Eu concordo nessa parte do ganho financeiro, é perfeito, a sua colocação, não tinha pensado nisso antes e tem total sentido, mas discordo um pouco de falar, mas na estreia do Daniel Alves vão ver o São Paulo de azul. Na minha concepção, São Paulo é mundialmente conhecido. O Juan Fran disse na zona mista depois que na Espanha o São Paulo é reconhecido por ser tricampeão mundial. O São Paulo foi para a Florida Cup durante 3 anos seguidos. 2 ou 3 anos, agora não me recordo ao certo. Jogando contra grandes equipes do mundo, e isso foi divulgado também para o mundo inteiro. Então eu acho que todo mundo, assim, quem gosta de futebol... Quem gosta de futebol, exatamente. Conhece... Dizendo assim, nos centros mais conhecidos, todo mundo sabe São Paulo. Tô dizendo de uma maneira mais global, porque o futebol, né, não é uma coisa só para quem conhece já o futebol, né? O futebol é uma coisa global. Eu digo assim, nos pontos mais menos tradicionais do futebol, onde o futebol brasileiro não é tão visto, e convenhamos, né, a gente viaja para fora, muitas vezes você vai falar de times brasileiros, as pessoas não conhecem. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, muita gente não conhece. Não é como Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, que todo mundo conhece. Então, acho que por esse aspecto só, eu acho que era legal você mostrar a sua camisa principal, mas entende. Muito bom, o debate é calor. Você vê uma camisa o que faz, né? A camisa é calor. O Leon, nosso produtor, editor, tá até assustado aqui. Né? E foi assim nas redes sociais também, né? O pessoal tava debatendo calorosamente. E eu acho que a torcida São Paulina, no todo, gostou, porque a gente foi na apresentação com o Juan Fran, numa das lojas de material esportivo. E o São Paulo nos informou depois que todas as 350 camisas colocadas à venda naquele dia foram vendidas, ou seja, a torcida abraçou, eu e Felipe, a gente estava lá na loja da patrocinadora do São Paulo, da fornecedora de material, e a fila era quilométrica, assim, gente. E era muita gente com a camisa azul, já criança, bebê, idoso, enfim, foi um sucesso num todo, porque você vê, tem camisas aí, não sei se você vai lembrar aí, São Paulino, que São Paulo já teve uma camisa amarela de terceiro uniforme. Já teve preta. Foi pra jogo? Eu não me lembro. Foi num jogo, mas foi um fracasso total. Você não vê nem essa camisa amarela muito raramente. Essa azul eu acho que vai pegar. Ela tem um apelo diferente, né? Tiveram outras, uma em homenagem ao Rogério Ceni,
Teve uma para falar das arquibancadas do Morumbi que ficaram todas vermelhas, né? Aquela toda vermelha que parecia que tava... Nossa, aquela era feia. Eu gostei, aquela lá eu gostei, achei bonita. Tampava o símbolo Eu gosto de Paulo. vermelho, eu sou adepto do vermelho. Mas tampava o símbolo? A gente tá aqui até com um copo na mão, né? Que o Edu trouxe pra gente ver aqui no nosso podcast, embora vocês não possam ver, mas eu tô vendo aqui e tô passando pra vocês. A gente tá vendo aqui. Mas procurem na internet aí que vocês vão encontrar. É um copo em homenagem à raça celeste, à raça uruguaia, porque o São Paulo teve jogadores importantíssimos em sua história que nasceram no Uruguai, como Pedro Rocha, Lugano, Pablo Forlán, Dario Pereira. O São Paulo tem essa conexão com o Uruguai. Então, a camisa azul, ela tem uma representatividade muito forte pro torcedor são paulino, né? Então, natural que ela cause esse debate, né? Que tem essa venda grande, né? E que cause esse debate, como toda a terceira camisa causa. E eu acho que a patrocinadora, a fornecedora de material esportivo, a patrocinadora master do São Paulo, a diretoria, tá todo mundo feliz com esse debate, que esse debate o que faz? Ele deixa a camisa em evidência. Fomenta o assunto. Fomenta o assunto. Isso é muito importante. Para concluir agora de vez o assunto São Paulo e Ceará, votação aqui rapidinha. Melhor em campo para vocês. Acho que é inevitável, né? Falar do Daniel Alves por tudo que ele jogou, por toda a expectativa e conquistar os 3 pontos em seu primeiro jogo, como ele diz. Nem nos melhores sonhos ele imaginava isso. Então, acho que não tem como ser, mas eu queria só fazer uma ressalva aqui pro Juan Fran. A gente falou pouco dele aqui, só citar que eu gostei muito da parte defensiva dele e as ultrapassagens ofensivas também foram muito boas, me impressionou. Um jogador que não joga desde o dia 18 de maio, jogar durante os 90 minutos, e ele até brincou, né? Pô, aqui é calor demais, no inverno eu não estava acostumado com isso, na Espanha é um clima muito mais ameno, e eu senti, né? Ele falou que sentiu o clima. Imagina o fim do campeonato lá em novembro, hein? Pois é. Verão chegando, jogar lá em Maceió contra o CSA. Nossa! Jogar em Piracicaba no Campeonato Paulista contra o 15. E aí, uma outra coisa que ele falou, que eu achei muito legal, que ele fez uma análise, comparou o futebol europeu e o futebol brasileiro. Ele falou que o futebol na Europa é muito mais elaborado do que aqui. Ele sentiu que o futebol brasileiro é mais veloz e mais brigado, mais pegado. E ele gosta disso porque ele jogava com o Simeone. Então ele falou, então eu acho que eu vou me adaptar muito bem aqui, porque já era um estilo de jogo que eu gostava. Então achei interessante ele falar que lá era mais elaborado e até falou que aqui os treinos são mais longos e lá mais curtos, porém mais intensos. Então ele também fez essa ressalva, eu achei muito legal ele fazer essa comparação. Inclusive, Juan Fran é um cara muito interessante de ser observado, a pessoa Juan Fran. Um cara muito, muito cabeça, assim, era muito bom. Era só uma enquete pro melhor em campo? Era só uma enquete Virou pro melhor um em livro. campo. Virou uma defesa de voto no parlamento. Mas destacar as 2 estreias, quis destacar. Acho que vale. O Juan Fran fez um belo jogo, sim. Acho que vai se adaptar tranquilamente ao futebol brasileiro. É um cara extremamente profissional. A gente esteve lá na sexta-feira, né, nesse evento da patrocinadora do São Paulo com o Juan Fran, e ele está no Brasil há 10 dias e fala o português, né, melhor do que o Lugano. A gente brincou com o Lugano lá no evento. E mais, sabe, eu acho legal quando o cara chega e faz questão de tentar falar a língua, tentar se comunicar bem, falar com o torcedor, mostra empatia. A gente percebe que não há nenhuma vontade, por exemplo, do Sampaoli em tentar falar o português, né? Ele fala espanhol nas entrevistas e tudo bem. Então eu acho que é legal isso, demonstra empatia, demonstra que ele está curtindo o momento, está gostando de estar aqui. E dentro de campo, fez um jogo muito seguro. Um jogo muito seguro defensivamente, foi à frente com qualidade. Citei esse lance da linha de fundo que ele ficou bravo, porque ninguém apareceu para completar um cruzamento dele, vai se adaptar, fez um belo jogo sim, principalmente para quem estava parado há tanto tempo. E o Daniel Alves, pela estrela, né? Grande jogador, aparece em momento decisivo. A gente está vendo aí, né? Só porque também é assunto do momento aí, na demissão do Fernando Diniz, né? Que o time do Fluminense cria e não consegue fazer gol, né? Contra o CSA foram 31 chutes a gol, 11 chances reais e o Fluminense não conseguiu fazer um gol. O Daniel Alves precisou de uma. O craque, o grande jogador, a estrela, é assim, o cara precisa de uma oportunidade, vai lá e decide o jogo. A bola pintou, ele limpou, bateu cruzado, fez o gol, saiu pra galera, foi a estreia perfeita. Acho que por tudo isso não dá pra tirar do Daniel o melhor em campo. No meu voto, eu vou fazer uma menção honrosa ao Daniel pelo gol, um gol realmente de craque. Outra menção honrosa a Juan Fran, que pra mim jogou melhor que o Daniel Alves, embora não tenha feito gol, mas participa do gol.
A atuação dele foi mais regular que a do Daniel regular. Alves. O Daniel teve mais altos e baixos. Mas para mim o melhor em campo e mais decisivo ontem foi quem garantiu e segurou a vitória do São Paulo, o Thiago Volpe, e também quase entregou, porque se o juiz resolve dar aquele pênalti, poderia ter dado. Foi uma saída imprudente ali, Poderia ter dado, é um lance que vale só um podcast para trazer aqui o Sandro Merahit, o Salve Espínola, o Paulo Sérgio Oliveira, para trazer todo mundo aqui para um podcast só sobre aquele lance. Que parece muito óbvio, mas não acho tanto. É que é bem difícil. Eu vou contar só um bastidor aqui sobre esse fato do Thiago Volpe. Mas deixa eu terminar meu voto, deputado. Então, termina que eu quero contar um bastidor desse seu voto no Thiago Volpe. Então, meu voto é no Thiago Volpe, fez defesas importantíssimas e é um goleiro que tem crescido muito, né? Eu até, muitas vezes, o Casagrande, nas transmissões do São Paulo, ele, desde o começo, ele elogia o Thiago Volpe, e às vezes eu ficava olhando e falava assim, o Casão tá ficando doido. Não é possível que... Mas o Casão tem razão, é um goleiro que cresceu muito e, digo mais, ele é o goleiro, até agora, do São Paulo, desde que terminou a era Rogério Ceni, o mais regular e o melhor goleiro que tem mais condições de continuar e criar um lugar cativo. Acho que não há dúvida quanto a isso, por enquanto, não há dúvida, né? Posso contar o bastidor agora? Pode, por favor. No Globoesporte.com, quem nos acompanha aí sabe que nós temos as atuações, né? E estava eu no estádio e o nosso Leandro Canônico, editor, na redação, e a gente debate ali, né? Quem a gente vai colocar nas atuações, quem vai ser o melhor e tal, e a gente sempre tem esse papo. E aí, no intervalo, o Leandro falou, né? Eu falei, acho que vamos colocar aqui Daniel Alves, Juan Fran e o Thiago Volpe. Só que era no intervalo. E eu pensei comigo, que perigo você colocar, já colocar ali o Thiago Volpe. Vai que ele faz alguma besteira, né? Goleiro a gente nunca pode elogiar. Igual árbitro, né? E aí, hora que saiu o quase pênalti, eu quase mandei pro Leandro. Eu falei, tá vendo? Não, a gente não pode colocar já o goleiro. Mas aí o juiz não deu nada, não rolou a brincadeira. Então o Thiago Volpe conseguiu sair ileso aí desse possível pênalti. Muito bom. Aí o debate sobre São Paulo 1, Ceará 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A agenda do São Paulo tem agora na quarta-feira, 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, São Paulo e Atlético Paranaense, né? Um jogo atrasado da 13ª rodada. Se você, no caso, está ouvindo a gente na quarta-feira, lá para as 9 e pouco da noite, você já sabe o que aconteceu. Tá meio atrasado, né? Você já sabe o que aconteceu, se empatou, perdeu ou ganhou. E depois desse jogo, o São Paulo tem no domingo, também fora de casa, o jogo da 16ª rodada contra o Vasco em São Januário. O São Paulo hoje, 27 pontos, quinto colocado do campeonato, com um jogo a menos, disputa título, disputa Libertadores ou não disputa nada? Vamos ouvir o que o Anderson Martins falou em entrevista exclusiva, rápida e breve a Eduardo Rodrigues. A equipe do São Paulo, a gente sabe da força que tem, né? E, logicamente, com a chegada do Daniel, né? Com certeza animou mais o grupo, né? Um cara vencedor. E é isso, a gente vai brigar, a gente sabe que a gente tem condições, o elenco é bom. O professor Cuca tem várias opções, né, dentro do grupo para conseguir os resultados. E é isso, vamos trabalhar, pezinho no chão aí, todo mundo está ciente do foco que a gente tem que ter, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. É isso aí, vamos passo a passo. Tá aí o Anderson Martins, obrigado pela atenção com o nosso podcast GE São Paulo. Felipe, São Paulo briga por título ou Libertadores ou não briga por nada? Acho que briga por título, Esse jogo contra o Atlético Paranaense é fundamental, né? O São Paulo, se conseguir um bom resultado, né, pode ficar a 2 pontos do Santos. E tem elenco para brigar. Acho que o São Paulo não joga tanta bola quanto jogam Santos e Flamengo, por exemplo. Para mim, são os dois principais, apesar de 2 derrotas consecutivas do Santos, né? 2 jogos, diria, atípicos, né? Uma vitória do São Paulo no Morumbi, uma derrota normal. E agora o jogo contra o Cruzeiro acabou sendo contaminado pela expulsão com 50 segundos de jogo e atrapalhou demais os planos do Santos. Acho que Santos e Flamengo jogam mais bola do que o São Paulo. Acho que tem mais bola nesse momento do campeonato. Mas, sem dúvida, o São Paulo, com os reforços que tem, com os jogadores que hoje o Cuca tem à disposição, pode mexer no time. Ontem, por exemplo, não jogaram o Pato, né? O Pato, para mim, é um jogador que é fundamental, é um jogador diferente, é um cara que pode fazer muita diferença a favor do São Paulo até o final do campeonato. E acho que fortalece demais o time. O São Paulo briga sim, não acho o São Paulo um dos favoritos. Para mim, Santos e Flamengo, principalmente, são hoje os times que jogam mais futebol assim, dos times que estão brigando ali, né? Porque tem times que estão para trás e que estão em outras competições, mas o São Paulo vai brigar.
Eu concordo com o Felipe, eu acho que o São Paulo briga por título, né? Vou dar uma de Eduardo Rodrigues aqui agora e lembrar o podcast especial do Daniel Alves que a gente fez, que eu discordei de Muricy Ramalho e falei que o São Paulo, com a chegada do Daniel Alves, brigaria por título. Acho que vai brigar. Concordo com o Felipe que hoje Santos e Flamengo jogam um futebol mais vistoso que o do São Paulo, mas acredito que o Cuca tem condição e elenco de fazer o São Paulo jogar melhor e manter o São Paulo brigando por título até o fim. Edu? Tem muita gente até que corneta a gente agora nas redes sociais, porque a gente estava falando de Libertadores. São Paulo briga por Libertadores, São Paulo briga por Libertadores. Ganhou do Santos, a gente fez uma análise no Globoesporte.com dizendo que o São Paulo briga por título. E aí teve até um rapaz aqui nas redes sociais que falou: pô, vocês do Globoesporte.com não sabem o que vocês querem, ou briga por Libertadores ou briga por Brasileiro. Cara, o futebol é dinâmico. Ano passado o Palmeiras foi campeão. Nessa rodada, o Palmeiras era 6º colocado. Deu uma arrancada e virou campeão. Então acho que hoje, no atual momento, o São Paulo sim briga pelo título brasileiro. Concordo também com tudo que o Felipe disse, assino embaixo, que tem times que jogam melhor, mas vejo o Cuca hoje com uma liderança desse elenco muito boa que pode levar ao seu título brasileiro, aí levar o São Paulo ao título brasileiro, e o Cuca recentemente foi campeão com o Palmeiras, então sabe os caminhos do Campeonato Brasileiro para ser campeão. Muito bom, Edu. Mudando um pouquinho de assunto agora, a gente abriu, no momento da nossa gravação, a gente abriu aqui na internet, nas redes sociais do Edu, para perguntas dos torcedores. Antes da gente iniciar esse quadro, eu quero me desculpar aqui com o Pivomaru, o @CaioNaco. Ele mandou semana passada marcando o Edu, eu e o Leon aqui, nosso Léo Bianchi. Cara, é errado você apresentar o Muricy apenas como comentarista do Sport TV. E falou palavrão aqui. E aí ele foi deselegante. Deixa eu te falar, cara. Não, se eu for apresentar o Muricy com o currículo dele, o Leon fica maluco. Ele já tá mostrando o relógio pra gente aqui, que tá estourando o tempo. Se eu for apresentar o Muricy com o currículo dele, a gente perde muito tempo. Então, assim, é o Muricy multicampeão e comentarista do Grupo Globo. Edu, o que o pessoal tá perguntando é muito sobre DM, sobre Pato, sobre Toró. O que você tem para dizer? E dá um breve resumo aí de como está o Departamento Médico do São Paulo e qual a projeção para os próximos dias. Na verdade é só DM aqui, né? O Guilherme Fogaroli, o Leonardo Andrade, tem também o nosso amigo Santo Paulo, Nel Santos, enfim, a galera toda perguntando sobre Pato, Pablo, Toró, enfim. Vamos lá dar um resumo breve aqui da situação. Pato teve uma pancada na coxa, não foi para o jogo contra o Ceará e dificilmente estará no jogo contra o Atlético Paranaense. Se você já ouviu aí, você sabe se o Pato jogou ou não, mas o que temos é que o Pato não deve ir para o jogo contra o Atlético Paranaense. Assim como o Toró, que teve um pequeno estiramento na coxa esquerda. O Lisieiro voltou, então não é mais um problema. E o pessoal pergunta do Pablo. O Pablo, nem a fase de transição da lesão, ele começou ainda. Então o Pablo não deve jogar nem contra o Atlético Paranaense, nem contra o Vasco. Talvez no outro final de semana ele possa estar em campo, que é contra o Grêmio. Se não me falha a memória. Às 11 da manhã, às 11 da manhã do sábado. Só para acrescentar, né? Sexta-feira eu estava no treino de São Paulo também. O Pablo estava correndo, né, de tênis ainda, sem chuteiras, também, correndo ao redor do campo lá, então... Mas não é fase de transição ainda, ele estava com uma fisioterapia. Isso. O Rojas teve uma nova cirurgia, então o Rojas aí mais provavelmente 9 meses, até prestar minha solidariedade aqui ao Rojas, porque, o jogador tá quase um ano e vai ficar mais 9 meses, foi um baque, deve ter sido um baque para ele, dá uma pena do jogador não poder desempenhar a sua função. E basicamente é isso. O Hernanes também ainda com tempo indefinido, não deve jogar os próximos jogos. Só um parêntese, Hernanes que esteve no Morumbi ontem, chegou a pé ao Morumbi. Essa foi demais. Foi disfarçado. Eu não sei como que o torcedor não deve, alguém deve ter reconhecido com ele, certeza. Não é possível. Ficou na arquibancada, viu o jogo de lá. É um cara diferente, né? É um personagem diferente. Muito bom. Vai fazer muita falta no São Paulo nesses próximos jogos, porque embora não tenha tido uma temporada ainda à altura do seu futebol, é um jogador que, assim como o Daniel Alves, traz uma estrela diferente pro time de São Paulo. E é um cara vitorioso, né? Que faz falta pro São Paulo sempre, né? O São Paulo tá querendo mudar esse patamar, né? De jogadores vitoriosos, trazer caras acostumados a vencer. O Daniel Alves é um cara, o Juan Fran é outro, o Hernanes também. Falei muito?
Não, tá ótimo, tá Você perfeito. tá fazendo cara pra mim? Não, Não, gente, o Leão fica aqui apontando o relógio. Apontando aqui relógio. Não para, né? Tá. Aqui é igual TV, cada minuto conta. Se me convida, eu venho aqui pra falar. Agradecendo a participação de todo mundo aí nas redes sociais. E vamos fazer o seguinte a partir de agora, estamos no episódio 7. 7, Leão? Episódio 7. Vamos fazendo assim, durante a semana, sempre às segundas-feiras a gente grava o podcast GE São Paulo com a hashtag GE São Paulo, você pode mandar suas perguntas. Então podemos, a partir da semana que vem, a gente fazer assim, depois do São Paulo e Vasco em São Januário, pega teu Twitter e manda tua pergunta lá pra gente, que a gente vai tentar reunir as melhores aqui e responder as mais pertinentes e as mais importantes para o torcedor são paulino. Momento futebol feminino agora, o São Paulo goleou ontem o Cruzeiro por 4-0 no Pacaembu, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro A2. Foi a Série B, né? A Série B do Campeonato Brasileiro Exatamente. Feminino. Foi um jogo muito bom. Eu estava na redação ontem esperando para começar o São Paulo e Ceará. Eu acompanhei junto da Bia, que estava fazendo o tempo real. Golaços, o São Paulo com um jogo muito propondo o ataque, né? Belos gols, um jogo muito rápido, muito forte do São Primeiro Paulo. teve uma ajuda da goleira, né, do Cruzeiro. Sim, mas do gol da Bruna. Eu tenho até quem fez os gols aqui. Pode falar, Edu. A Bruna fez o primeiro gol, abriu o placar. A ajuda Yaya, do goleiro, que foi né? um golaço, né? Yaya. Segundo o nosso editor aqui, Leonardo M. Machado Bianchi, Yaya tem esse apelido por ser fã do Yaya Touré, que jogou no Manchester City e no Barcelona. E ela faz uma função também ioiô, né? Ela vai e volta. Meu Deus! Saudades, Leandro Canônico e seus trocadilhos. Maravilhoso. Vamos lá, continuando. Valéria fez o terceiro e Chayenne... Não, a Cris aproveitou o escanteio cobrado pela Chayenne e fechou o placar no Pacaembu, 4-0 São Paulo, que vai jogar agora a segunda final e provavelmente aí tá com um título... Ele tá com a mão na taça. Com a mão na taça, mas tudo pode Lembrando acontecer. que essa Cris que fez gol não é a Cristiane, não. a Cristiane continua em recuperação. Exato. E a gente falou também, teve uma exclusivinha aqui rápida com a Ari, que é uma das principais jogadoras. Além desse jogo de domingo, os 4-0 contra o Cruzeiro, no meio de semana, se você também já ouviu o podcast aí, pode ter já acontecido esse jogo, o São Paulo enfrenta o Santos, o clássico pelo Campeonato Paulista Feminino. E ela falou um pouquinho pra gente também sobre esse jogo. Solta a entrevista, Leão. Acho que a gente foi muito bem na partida, a gente tinha consciência da qualidade da equipe do Cruzeiro. Tanto que elas chegaram com melhor campanha do que a gente, por isso decidir em casa. E a gente sabia que qualquer vacilo ali durante a partida poderia definir quem sairia vencedor. Acho que a gente foi muito eficiente no que foi proposto, na nossa proposta de jogo. E acho que foi por isso que a gente saiu com a vitória. Fiquei muito feliz, mesmo ali do lado de fora. Estava torcendo por elas, pelas meninas demais. E acho que a gente foi muito bem. Agora, acho que ninguém esperava um placar tão elástico, né? 4-0 como foi. Mas acho que a gente continua trabalhando porque futebol é uma caixinha de surpresa, né? A gente sabe que não tem nada ganho. Continuamos trabalhando, até porque a gente tem um jogo muito complicado na quarta-feira, né? Um clássico contra o Santos, que também pode definir o nosso futuro no Paulista, definir o que a gente quer depois do Brasileiro pro resto do ano, né? E acho que é isso, a gente tem que continuar trabalhando, pé no chão, saber que não tem nada ganho. Mas a gente está muito feliz por tudo que a gente construiu na partida, pela nossa eficiência, e esperamos agora sair lá do Mineirão com título, com uma outra vitória também, que eu acho que é importante a gente não apenas ficar esperando a equipe do Cruzeiro. Bom, acho que é isso. Tá aí agradecendo a Ari, agradecendo ao esforço também de reportagem do Eduardo Rodrigues, para trazer também as informações do futebol feminino. Convidamos Cristiane, da Seleção Brasileira do São Paulo, para participar do nosso podcast. Muito em breve ela estará aqui com a gente para uma entrevista, para falar de futebol feminino e para falar também do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Para falar de Daniel Alves. Ela é uma jogadora muito importante da seleção no cenário do futebol feminino, no cenário nacional do futebol feminino, e vai ser um prazer tê-la aqui. Agradecendo ao nosso editor, produtor e faz tudo e reloginho, Leonardo M. Bianchi. Hoje tava com o reloginho, hein? Demais. Tava tipo Bedel de escola. Homem cronômetro.
Agradecendo Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Globoesporte.com. Muito obrigado, Edu. Suas considerações finais, rapidinho, senão o Leão vai tacar uma cadeira na tua cabeça. As considerações finais é que estarei lá em Curitiba para acompanhar o São Paulo. Vai ser um... Você já pode ter voltado agora, Já posso ter voltado. Então, se você já viu, vai ter tudo lá no Globoesporte.com. Pedindo muita gente. Meu Deus, não vai ser transmitido, tal. Vai ter o tempo real do Globoesporte.com com a gente lá para trazer todas as informações desse jogão de bola aí do São Paulo. Minhas considerações são essas e vamos que vamos. Felipe Diniz foi o nosso convidado surpresa hoje. A gente sempre tem um convidado surpresa, né? A gente passa na redação, olha quem tá ali de bobeira e chama pra cá pra participar. Hoje foi o Felipe Diniz, que abriu mão do seu horário de almoço pra gravar nosso podcast aqui por meia hora. Eu falei que era meia hora, a gente já passou um pouquinho. O Leão tá bravo com isso. Mas Felipe, eu ficaria mais tempo aqui, não tem problema não. Tá acompanhando os amigos aqui, falando sobre um bom assunto, que é o futebol. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem da minha contribuição, estarei aqui com o maior prazer. Tá aí, esse foi o podcast GE São Paulo. E para escutar o nosso podcast, você pode ir no globoesporte.com/podcast e nas plataformas do Google, da Apple e do Pocket Cast. Como sempre, com produção e edição de Leonardo M. Bianchi. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um beijo no coração e um abraço na alma.